Capítulo 69 – Labirinto subterrâneo. Porta. Oleg virou e olhou na direção em que Fei estava olhando. Ele, instantaneamente, compreendeu sobre o que Fei estava falando e respondeu imediatamente. Sua Majestade, a prisão de ferro, masmorra de água não é apenas esse labirinto de caverna subterrâneo. Há uma passagem sem fim atrás da porta, mas ninguém sabe para onde ela conduz. Algumas pessoas já entraram na passagem para explorar, mas nenhuma delas retornou viva. A passagem é extremamente perigosa. Alguns dizem que há um enorme labirinto atrás da porta, enquanto outros dizem que uma terrível besta do inferno que devora homens se esconde atrás dela. De qualquer forma, antes que a porta fosse construída, rugidos horríveis e uivos eram ouvidos todos os dias. Além disso, uma grande força de sucção aparecia de repente e puxava as pessoas para a passagem para evitar mais mortes. O rei, antes de seu pai, ordenou que alguns artesãos do reino construíssem essa porta de ferro. Dessa forma ele selou a passagem e proibiu a entrada para todos no reino. Enquanto Oleg falava, ele olhou para o portão preto de ferro e parecia inquieto. Fei acenou com a cabeça de forma calma e controlada, mas por dentro não podia estar mais chocado. De acordo com a informação de Oleg, a enorme prisão de ferro era apenas uma parte da caverna subterrânea, e, talvez, apenas uma pequena parte dela. Isso era muito louco. Quem realmente construiu esta caverna subterrânea? Fei não podia deixar de ligar esta enorme estrutura de cavernas inimaginável com as construções de grande escala do castelo de Chambord. Nesse momento, um pensamento surgiu em sua cabeça. Será que quem construiu o castelo de Chambord também criou esta caverna subterrânea? Fei sentiu, vagamente, que castelo de Chambord estava intimamente relacionado com esta caverna subterrânea. Chambord só revelou uma pequena porção de si mesmo, como se fosse um desconhecido tesouro misterioso, que foi coberto pela poeira do tempo. Os segredos desta área não tinham sido descobertos por ninguém ainda e estavam apenas esperando para serem revelados. Naquele momento, a curiosidade de Fei havia atingido seu auge. Ele decidiu que teria que separar algum tempo mais tarde para atravessar o portão preto de ferro, entrar na misteriosa passagem e descobrir quais segredos estavam realmente escondidos neste suposto labirinto subterrâneo. Enquanto falavam, Oleg conduziu Fei a uma sala de pedra aberta no primeiro nível do enorme salão subterrâneo. A sala era completamente mobiliada. Todas as tochas, nesta sala, adicionaram algum calor no ar frio e úmido. Fei entrou e sentou-se numa cadeira de pedra forrada com uma pele preta macia, atrás de uma mesa de madeira preta, enquanto ele estava pensando sobre todas as coisas que ele anteriormente havia negligenciado. Nesse momento, era o som das grades de ferro batendo umas nas outras, misturado com o tilintar de correntes de ferro arrastando no chão. Brook tinha retornado com alguém atrás dele. Vossa Majestade, eu trouxe Peter Sech. Brook saudou enquanto anunciava. Fei examinou detalhadamente o antigo comandante da guarda do rei, que era seriamente admirado por Brook. O homem tinha cerca de 1,90 m de altura, suas roupas estavam esfarrapadas e ele estava descalço. Aparentava que ele estava trancado por muito tempo, seu cabelo estava todo bagunçado e tinha feno nele, como um esfregão velho e usado. Ele tinha um corpo magro, suas mãos e tornozelos estavam trancados em correntes de ferro, que eram tão grossas quanto seu pulso, e as áreas de seu corpo que estavam em contato com as correntes estavam cheias de feridas. Ele parecia terrível, pior do que um mendigo. No entanto, os olhos que estavam escondidos por trás dos cabelos longos e desordenados deste homem de aparência empobrecida chocaram Fei. Seus olhos eram surpreendentemente brilhantes e suas pupilas castanhas exalavam uma luz estranha. Isso fez Fei sentir que esse homem era um dragão dormindo numa montanha ou um tigre descansando numa planície. Ele tinha uma indescritível calma e confiança em seus olhos. Ninguém poderia relacionar este par de olhos a um prisioneiro. Peter Sech saúda Vossa Majestade. Depois de entrar na sala de pedra, Sech olhou ao redor e observou todos. Seus olhos pousaram por último em Fei.
Ele não disse nada, mas e ajoelhou-se diretamente, para mostrar respeito e saudar Fei. As correntes, no seu corpo, incomodavam devido ao seu movimento. Por favor, levante-se. Oleg, remova rapidamente as correntes do comandante Seishi e pegue outra cadeira. Fei levantou-se, caminhou até Seishi e o ajudou a se levantar enquanto dizia isso. Oleg, imediatamente, entendeu que o ex-comandante da guarda do rei voltaria ao poder e ninguém poderia pará-lo. Embora Seishi fosse acusado do crime mais terrível, traição, ele poderia ser perdoado pela vontade de Alexander. O diretor era ótimo em analisar esse tipo de situação. Ele, humildemente, moveu uma cadeira de pedra, coberta de peles macias, para Seishi sentar e, então, pegou as chaves de um carcereiro e soltou Seishi das correntes. Fei agarrou a grande mesa de madeira preta e, sozinho, moveu-a na frente de Seishi. A força de um bárbaro de nível 16 foi completamente exibida. Ele apontou para o delicioso e delicado alimento que Oleg preparou na mesa e sorriu. Peter, coma primeiro. Conversaremos que você ficar satisfeito. Seishi tinha uma expressão surpresa em seu rosto enquanto olhava para Fei. Depois de um momento de silêncio, ele agarrou uma perna de porco assada e começou a devorá-la. Ele bebeu uma taça de vinho e comeu vorazmente, como se a comida em frente a ele fosse a melhor refeição do mundo. Logo, a comida, que era suficiente para alimentar 4 ou 5 homens, foi totalmente varrida por ele. Ele bebeu o último gole de vinho de um recipiente de prata, logo após ele arrotou e se levantou. Ele se virou e ajoelhou na frente de Fei novamente. Ele abaixou a cabeça e jurou alto: Meu rei, Peter Seishi jura fidelidade a você. Eu lhe darei tudo o que tenho, até a minha vida. Fei ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que, depois da grande refeição, Seishi declarasse imediatamente sua lealdade. Ele nem sequer teve a chance de dizer as linhas dominantes que ele tinha preparado. Ele pensou com orgulho. Será que eu já desenvolvi uma aparência dominadora que pode subjugar as pessoas subconscientemente? Mas Fei não sabia que as histórias lendárias do rei Alexander voltaram ao normal, sua dominação do campo de batalha e execução dos poderosos inimigos, bem como o fato dele matar os cavaleiros imperiais de Zenith, na festa de celebração, para resguardar o orgulho e a honra do reino, já haviam se espalhado por toda Chambord. Até mesmo os carcereiros falaram sobre isso incessantemente durante seu tempo livre. O que tinha acontecido em Chambord já tinha chegado ao conhecimento de Seishi. Além disso, Brook tinha dito a ele milhões de vezes no caminho para cá. O ex-comandante da guarda do rei era uma pessoa inteligente. Ele sabia que seu ponto de virada estava aqui. O renascido rei definitivamente valorizaria sua lealdade, então ele jurou-a imediatamente. Ótimo, excelente. Peter, você foi injustiçado todo esse tempo. Brook, passe minha ordem. Notifiquem o reino inteiro. Após a investigação do rei, chegou-se à conclusão que o ex-comandante dos guardas do rei, Peter Seishi, não cometeu o crime de traição. Este incidente foi conspirado pelo ex-ministro-chefe Bazer. A partir de hoje, sua injustiça é cancelada e ele será reintegrado como o primeiro comandante da guarda do rei. Brook estava exaltado. Ele não esperava que as coisas ocorressem dessa forma. Ele se ajoelhou com Seishi para mostrar sua gratidão. Ao seu lado, Oleg estava felicitando calorosamente Seishi. De um prisioneiro no corredor da morte a primeiro comandante da guarda do rei, Seishi ascendeu inimaginavelmente e voltou ao centro do poder no reino. Embora Oleg, o bajulador, não fosse uma pessoa boa, ele era ótimo em observar e analisar situações. Ele sentiu claramente a alta consideração que o rei tinha em relação a Seishi, então ele classificou Seishi como o tipo de pessoa com quem ele tinha que ter um bom relacionamento. Depois que Seishi mostrou sua gratidão a Fei, ele se levantou, se virou e, surpreendentemente, agradeceu a Oleg. Obrigado por cuidar de mim, até o dia de hoje, ou eu teria sido torturado até a morte nesta prisão de ferro escura e cruel. Jamais esquecerei sua bondade e o retribuirei muito por isso. Essa cena repentina chocou Fei e Brook, eles se entreolharam em uníssono. O novo guru militar Brook estava profundamente consciente da personalidade de Seishi.
Ele desprezava pessoas falsas e gananciosas como Oleg. Ele nunca poderia ter imaginado que Seixas baixaria a cabeça e agradeceria ao diretor. Ele ficou profundamente surpreso. Fei, do outro lado, também ficou abismado. Ele olhou para Oleg várias vezes, como se tivesse descoberto um novo continente. Depois que Seixas agradeceu Oleg, ele viu a surpresa nos rostos de Fei e Brook e explicou o que aconteceu. Depois que ele foi injustamente acusado e trancado, Baser estava com medo de potenciais problemas ocultos e queria se livrar dele imediatamente, de forma a prevenir que surgisse qualquer obstáculo no caminho do seu plano maligno. Ele queria que Seixas fosse morto antes da data formal de execução. Era simplesmente muito fácil matar um prisioneiro nesta prisão escura e sombria. No entanto, Oleg, que normalmente ouvia Baser, tinha o desejo de ser misericordioso com Seixas, então ele não seguiu a ordem de Baser de torturar Seixas até a morte em segredo. Foi assim que o ex-comandante da guarda do rei pôde viver até o dia em que a justiça prevaleceu. Caso contrário, Seixas seria um cadáver agora. Isso era algo em que ninguém pensaria. O que fez Fei e Brook mais surpresos foi que Oleg raramente recebia agradecimentos de figuras positivas, como Seixas, o que fez com que o adulador ficasse um pouco envergonhado. Ele esfregou sua brilhante cabeça calva e riu humildemente. Fei achou interessante e riu com Oleg. Embora Seixas tenha felizmente escapado da tortura, seu corpo ainda estava fraco por viver em condições tão ruins por muito tempo. Se ele não fosse um guerreiro de 2 estrelas, agora ele certamente estaria doente. Portanto, Fei pediu Brook para tirar Seixas da prisão e levá-lo para sentir o sol e respirar ar fresco, de forma a começar a se recuperar. Fei ficou na prisão de ferro, masmorra de água por mais um tempo. Oleg, se um prisioneiro adoece e morre ou é executado aqui, como lidamos com seus cadáveres? Fei sentou na cadeira de pedra e fechou os olhos enquanto ponderava. De repente, ele pensou em alguma coisa e perguntou. De acordo com a tradição, eles devem ser queimados. Mas nesta caverna subterrânea, cadáveres ardentes reduziriam a qualidade do ar. Portanto, depois que um prisioneiro morre, se seus parentes não reivindicam o corpo, seu cadáver é jogado no rio subterrâneo e levado para longe. Oleg não sabia o que o rei queria, então ele se curvou e respondeu cuidadosamente. Fei ficou um pouco desapontado. Ele fez outra pergunta. Então há cadáveres que ainda não foram jogados no rio. Oleg sentiu que isso era um pouco estranho, mas como ainda não conhecia as intenções do rei, ele respondeu cuidadosamente. Sua Majestade, o Sr. Brook me disse que você estava vindo para reformar a prisão de ferro esta tarde, então eu ordenei aos carcereiros para se livrar de todos os cadáveres imediatamente e... Isso é lamentável. Há criminosos sérios que serão executados em breve? Oleg tinha uma ideia de onde o rei estava chegando. Ele pensou profundamente e de repente seus olhos brilharam. Vossa Majestade, há 3 mercenários errantes que mataram pessoas no reino. O Sr. Brook lutou e capturou-os ele mesmo. Eles ainda estão sendo presos e não foram executados. Além deles, há o cadáver do cavaleiro mascarado de prata que você trouxe de volta e ordenou que ficássemos atentos por alguns dias. Fei estava feliz. Esplêndido. Ordene que alguém traga esses 3 mercenários, e também o cadáver do cavaleiro prateado mascarado. Prepare uma sala de pedra selada para mim. Mais uma coisa. Esse mago com a capa preta ainda está vivo, certo? Como ele está? Majestade, seguimos suas instruções. Toda vez que o mago mostrava sinais de acordar, um carcereiro imediatamente quebrava um de seus ossos e o fazia desmaiar novamente. Esse cara ainda está deitado no chão da prisão, inconsciente. Oleg sentiu um frio nos ossos quando se lembrou da ordem viciosa e doentia de Fei. Ótimo. Ordene que alguém traga esse mago para o quarto selado também. Tenho algo importante a fazer. Assim que Fei terminou de falar, Oleg virou-se e foi trazer os prisioneiros e preparar o quarto selado, conforme ordenado. Depois de mais de 10 minutos, Oleg voltou. Levou Fei para um quarto grande e largo no 6º nível do enorme salão subterrâneo.
Um pequeno quarto escondido foi cavado no lado direito do quarto grande. Tinha cerca de 20 metros quadrados. Os 3 mercenários, que receberam uma sentença de morte, e o cadáver do cavaleiro prateado mascarado já tinham sido trazidos para a sala. O pobre mago de 4 estrelas também foi arrastado até a sala escondida, como um cachorro morto. Guarde a porta com alguns carcereiros. Não permita que ninguém entre. Lembre-se, não importa o que aconteça mais tarde, não entre. Feia sentiu com satisfação e ordenou: sim, Sua Majestade. Oleg saiu da sala com uma dúzia de carcereiros, extremamente curioso, e guardou cuidadosamente a porta da grande sala. Embora a prisão de ferro fosse extremamente segura, ele podia dizer, pela expressão do rei, que ele estava prestes a fazer algo extremamente importante.